Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann e hoje só eu estou aqui como participante da casa, né, do Feito por Elas, mas eu estou aqui, né, com uma convidada especial hoje, a Camila Henriques, que é jornalista, crítica de cinema, é membro do Elviras, né, o coletivo de mulheres críticas de cinema, e colabora com o Cine7 e agora tá com um projeto novo, o Biscoiteiras, né, Camila? Então conta um pouco pro pessoal aonde encontrar o teu trabalho. Oi, Isabel, obrigada pelo convite. Já minha segunda participação, né, no Feito por Elas. Além disso, eu sou madrinha do Feito por Elas. E recentemente eu comecei um podcast com a Larissa Padrão e a Carissa Vieira. A gente tá falando de temporada de premiações. Toda semana tem podcast, live. A Isabel vai participar muito em breve. A Isabel é praticamente a nossa mãe, porque ela ensinou a gente a fazer podcast. E eu nem tava sabendo que eu ia participar. Não, você tá na pauta futura. Opa. Mas enfim, a gente fala de temporada de premiações, de um tom mais divertido. E além disso, eu tô no Cine7, que é um site de cinema baseado aqui em Manaus, no Amazonas, mas que fala de cinema amazonense, cinema brasileiro, cinema de fora do Amazonas, Brasil e mundo, enfim, fala de tudo envolvendo a sétima arte. Cine7 representa demais, foi muito importante pra mim ter esse site pra acompanhar nos 4 anos que eu morei em Manaus, né, que foi assim que a gente se conheceu, inclusive. Sim. Muito bacana esse projeto que vocês estão fazendo agora do Biscoiteiras, eu espero muito sucesso pra vocês e muita diversão aí na temporada de premiações. Sim. E antes da gente começar o programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas, Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz. Bom, a gente começou a inventar moda aqui com o podcast, né? E aí cada moda que a gente inventa, a gente precisa pedir uma ajudinha pra quem acompanha o nosso trabalho, né? Então, como eu tô chegando na reta final do doutorado, eu vou começar agora um estágio, eu tô com umas demandas de tempo que me fazem ter que rever algumas das atividades que eu realizo no Feito por Elas, né? E uma delas é a edição dos programas. A gente chegou à conclusão que não é necessário especificamente que seja eu que edite os programas, né? Então, esse vai ser o primeiro episódio que nós vamos terceirizar esse processo. E com isso, vocês já sabem, né? A gente vai ter custos a mais. Isso sem contar, claro, o trabalho que a equipe vai continuar realizando, né? Então, a gente pede que, se você gosta do nosso conteúdo, apoie também o nosso projeto no nosso financiamento coletivo para ajudar a gente a lidar com essas despesas extras. E, claro, nós temos várias contrapartidas. Para quem assina a partir de R$1 por mês, já recebe uma newsletter quinzenal, que vale muito a pena. E também temos várias outras coisas bacanas. E você pode colaborar com a gente no padrim.com.br, no catarse.me ou no patreon.com, todos /feito por elas. E claro, né, vocês também podem colaborar com a gente divulgando o podcast e fazendo ele chegar a mais ouvintes novos, que isso também ajuda demais o nosso trabalho. E o programa de hoje é aguardado, né? É sobre a atriz, cantora, produtora, diretora Barbra Streisand. Ela é uma das 21 pessoas que são chamadas de EGOT, né, que significa que ela já foi premiada com um Emmy, que é o prêmio de televisão nos Estados Unidos, o Grammy, o prêmio de música, o Oscar, o prêmio de cinema e o Tony, o prêmio de teatro, assim, polivalente, né, e talentosíssima, diga-se de passagem. Eu já tava super ansiosa por esse programa, né, querendo arrumar uma desculpa pra abordar o trabalho da Barbra Streisand, e a desculpa, mais pra frente eu vou explicar, chegou agora. E Camila, tu também é super fã da Barbra, né? Eu sou muito fã, inclusive eu já enchi muito o saco no grupo do Feito por Elas no Telegram para que esse programa acontecesse, porque, como falou, ela é muito talentosa, ela é incrível e ela fez história no cinema, né? E acho que ela é muito injustiçada, apesar dela ser uma lenda, eu acho que ela tem pontos, assim, que ela é muito injustiçada. Concordo, eu acho que apesar da carreira sólida que ela tem em todas essas frentes, ainda assim ela não é valorizada o suficiente, né? E tá certíssima em cobrar a gente esse programa porque demorou demais. A carreira da Barbra começou na Broadway, né? E também como cantora. O primeiro papel no cinema dela já foi um sucesso absoluto, que foi o filme Funny Girl, de 68, dirigido pelo William Wyler. Esse filme, ele mostra uma comediante no começo do século XX. Essa comediante se chama Funny, então tem esse trocadilho, né? Do Funny Girl com a Funny. E esse papel ela já tinha feito na Broadway, né? Então reprisando no cinema.
E a gente ainda pode destacar no cinema outros papéis dela, como Essa Pequena é uma Parada, que é o What's Up Doc, né, de 72, dirigido pelo Peter Bogdanovich, que é uma comédia maluca com o Ryan O'Neal, que envolve umas malas trocadas, muitas confusões estilo Sessão da Tarde, se favorece demais do carisma dela. E ela também foi a protagonista da terceira versão do Nasce uma Estrela, que é de 76, que eu acho que é a pior de todas as versões, né? Isso apesar dela, porque eu acho que ela sustenta muito o filme, ela tem muito charme, né, assim, e também a coisa, assim, do próprio figurino, né, que foi escolhido a partir do guarda-roupa dela, então o quanto que ela conseguiu embutir ali no filme da persona dela, né, o quanto que o filme se favorece do carisma dela pra se sustentar mesmo, né, então acho que é a mais fraca de todas as versões, na minha opinião, mas ela ainda é um destaque, né. E pra mim, particularmente, o meu filme preferido dela ainda é o Funny Girl, primeiro já, assim, que eu acho maravilhoso. Mas eu acho, assim, que ela rouba a cena em tudo que ela faz nessa época da carreira dela, né? E eu queria saber, Camila, o que tu gosta, assim, dessa parte de atuação dela? Bom, eu sou apaixonada também por Funny Girl, porque é aquela apresentação perfeita da estrela, né? Foi o primeiro filme dela, a gente já tem aquela cena dela falando Hello Gorgeous, né? Que ficou icônica, tanto que ela repetiu essa frase ao ganhar o Oscar de melhor atriz pelo filme. E ela é tão diferentona na história do cinema que ela venceu o prêmio no empate, né? O único na categoria com ninguém menos que a Katharine Hepburn. E as músicas do filme são assim, maravilhosas, elas contribuem muito pra essa iconografia, né, tem a Don't Rain on My Parade, né, que depois, assim, Glee ressuscitou também a música, inclusive Glee foi muito importante pra apresentar a Bárbara pra novas gerações, a Bárbara mesmo reconhece, né. Sim, Lea Michele cantou muitas músicas da Bárbara durante a época do Glee, né. Sim, e tinha muitos episódios, assim, que ela fazia referências, assim, ela dizia, se você terminar comigo, vai ser aquele tipo de término que todas as garotas sofrem a vida toda, tipo a Bárbara em Nosso Amor de Ontem, mas enfim. E tem outras músicas do Funny Girl, como People, My Man, que é aquele encerramento apoteótico, e I'm the Greatest Star. E louco que esse filme falou, é a cinebiografia da Fanny Brice, e teve até uma continuação bem sensal, né, Funny Lady, mas a Bárbara tomou a história pra si de uma forma que é impossível não pensar nela primeiro quando se fala em Funny Girl. Mas eu tenho que dizer que o meu preferido mesmo é Nosso Amor de Ontem, que é um filme que ela divide a cena com o lindo do Robert Redford. Nossa, eu sou apaixonada mesmo por essa história, assim, me deixa destruída esse filme. Eu vi ontem, antes da gente gravar o podcast, eu sempre quero uma desculpa pra rever esse filme, né? Então, é um filme que mesmo tendo romance, que é irresistível e de partir o coração, como eu falei, tem um papel importante na história do cinema, porque foi a primeira produção grande a abordar o macartismo em Hollywood. E como essa questão, assim, da caça às bruxas afetou os roteiristas. A gente vê Streisand na pele de uma jovem que lidera movimentos sociais, ela é uma jovem comunista e que se apaixona e é correspondida pelo típico coxinha, um cara popular que tem visões políticas dignas daquele isentão que pende bastante pro lado mais direito, digamos assim. E além da química entre os dois, tem aquela música, né, The Way We Were, que é super icônica, e a gente vê a coragem da Bárbara de se colocar no papel que não era da mulher adorável, mas que tinha agência, que não traía as convicções dela e que tinha essa voz política muito forte. Esse papel, de certa forma, era uma extensão dela. Então eu gosto muito desse filme e é o meu preferido dela. Olha que interessante, eu não assisti esse filme, fiquei com vontade de ver, assim. Inclusive eu tava lendo sobre essa coisa da participação dela na política, que ela começou meio assim, meio sem noção das coisas ali nos anos 60, 70, né? Então ela participava de uma outra coisa, tipo, contra a guerra do Vietnã e tal, mas ela não tinha muita noção do que estava acontecendo, assim, e que com o passar do tempo ela foi intensificando, né, essa participação pública dela com envolvimento na política, né, incluindo, claro, porque ela também é um ícone, né, os direitos LGBTs, né, então isso ela pegou como uma bandeira também. Ela é um ícone gay, né, assim, tem um documentário que tem no Globoplay sobre a vida dela, um documentário desses de 1 hora que passa na TV, sabe, tipo E True Hollywood Story, que é Bárbara, a história de um ícone, e ele fala assim que foi nessa época, justamente desse filme, e também quando ela começou a fazer uma música mais pop nos anos 70, que a comunidade LGBT abraçou muito ela, porque eles viam que ela era uma mulher que estava sofrendo por amor, guardadas as proporções de ser uma mulher branca privilegiada, né? Ela tinha o sofrimento que eles tinham, né, de sofrer por amor, né? Ela sofria pelo Robert Redford, e eles suspiravam pelo Robert Redford, né? Então tinha essa ligação, e ela sempre muito aberta a isso, né?
né? O filho dela é gay, então, assim, tem uma coisa, assim, muito, muito importante. Até hoje ela se posiciona muito em relação a isso. Ela tem aquela adoração, como a maioria, né, do meio artístico hollywoodiano, pelo Bill Clinton. Tem uma foto dela com todos os troféus dela em casa, assim, dá pra ver que tem várias fotos dela com o Clinton. Então, assim, ela não foge daquele status quo, né, do artista democrata norte-americano padrão, né? Mas, enfim. É maravilhoso que ela usa os prêmios dela de Tony, Grammy, Oscar e tudo mais como apoio de livro, né? Tipo, blasé, assim, tenho tantos, minha gente. Agora, esse negócio que tu falou do lugar dela de mulher branca e tal, né? Eu acho interessante que, na verdade, esse lugar de branquitude, ele é negociado, né? Sim. Então, o próprio sucesso dela como atriz, nessa época ali dos anos 60 e 70, na época foi considerado inesperado, justamente porque ela era considerada excessivamente, entre aspas, étnica, né? Pra ser protagonista, né? E principalmente essa coisa de ser o interesse amoroso nos romances, porque até então, os romances mainstream de Hollywood, eles eram dominados pelo que a gente chama de WASP, né, que é o White Anglo-Saxon Protestant, que são os brancos anglo-saxões protestantes, então cristãos, né, e filmes protagonizados por pessoas fora desse padrão geralmente eram feitos como filmes de nicho, então tinha um cinema que era realizado, por exemplo, com romances protagonizados por pessoas negras, mas era um cinema que era feito para as pessoas negras, não pro grande público, né, e aí ela chega nesse lugar, né, sendo extremamente judia, né, então ela tem o nariz super marcado, ela nunca quis fazer nenhum procedimento pra alterar isso, né? E pra gente, no Brasil, as pessoas de família de origem judia são consideradas brancas. Inclusive, tem uma conhecida minha que tava comentando sobre isso, que ela é estadunidense judia, se mudou pro Brasil, e como é interessante que aqui no Brasil ela é sempre lida como branca, e nos Estados Unidos ela é racializada. Isso agora em 2020, né? 2021. Mas por que isso? Porque aqui no Brasil é considerado pelo aspecto da religião, né? Sim. E nos Estados Unidos tem essa racialização porque eles são entendidos como uma etnia, então esse tema até aparece no Infiltrado na Clã, né, o filme do Spike Lee de 2018, que tem o personagem do Adam Driver, que é um judeu e que ele lida com essa coisa que a gente chama de passabilidade branca, né, de ser lido muitas vezes como branco, né, enfim, e aí ela era uma protagonista não convencional para aquele momento da história do cinema. Hoje nós temos romances aí, romances com protagonistas de origem asiática, com protagonistas negros, latinos, enfim, em Hollywood, mas naquela época ainda não era tão comum pessoas não brancas protagonizando, né? Mesmo assim, eu acho um pouco triste até que uma boa parte dos papéis dela como atriz, mesmo dos filmes que ela dirigiu, são meio que pautados nessa ideia de que ela não é uma mulher bonita, ela é uma mulher engraçada. Sim. Né? Porque tem essa coisa, né, que é colocada. Sim, no Essa Pequena é uma Parada, ela tem essa persona da mulher engraçada, que é louco, porque ela tá linda no filme, né? Não vou nem voltar a falar do Nosso Amor de Ontem, que eu vou ficar 5 horas divagando, mas no filme tem um momento, assim, que ela pergunta pro Robert Redford. Eles estão brigados, assim, e ela fala, é porque eu não sou bonita? Pro que ele quer, né? Que ela não é a esposa troféu, né? Que ela não vai ser a namorada troféu. E a gente tem que lembrar que antes dela, em Hollywood, as atrizes eram forçadas realmente a fazer plásticas, né? A gente tem a Marilyn Monroe, que era completamente diferente antes, a Rita Hayworth, que apagou totalmente a persona latina dela, né? Ela era latina e ficou branca, né? Como você falou, a questão da origem é muito levada em conta, né, nos Estados Unidos, para dizer que uma pessoa é ou não branca. Então, ela representou, de certa forma, uma revolução quando ela surge no fim dos anos 60. Perfeito. A Rita Hayworth, eu acho que é um caso mais marcante, né? Porque pra ela ter conseguido virar primeiro uma pin-up e depois uma estrela de Hollywood de sucesso, ela que era de família mexicana, Rita Cancino, né? Teve que alterar completamente, né, as feições dela. Ela fez plástica, ela alterou a linha da testa onde começa a nascer os cabelos, né? E, claro, trocou o cabelo preto pelo cabelo ruivo, né? Então... Que é o cabelo irlandês, né? Que eles privilegiavam, né? Essa coisa da origem irlandesa. E é engraçado, nos 3 filmes que ela dirigiu, os 3 também tem essa história de a personagem dela questionar a beleza dela e dizer que não é bonita em algum momento. Sempre essa questão da aparência sendo colocado, né? Então, é foda, né? Assim, é complicada essa carreira. Por mais que ela tenha, claro, aberto portas e marcado a presença nesse momento, mas é pouco triste realmente que ela
ela tenha que, de alguma forma, ter que sempre chamar a atenção pro fato de que ela não tava dentro desses padrões de beleza brancos, enfim, né? E aí, falando da carreira dela especificamente, eu falei que foram 3 filmes, né? Todos esses 3 filmes ela dirigiu, produziu e atuou. Né? Então foi o Yentl, em 83, que foi indicada a 5 Oscars, ganhou o Oscar de melhor canção. Também foi indicada a 6 Globos de Ouro, ganhou melhor filme de comédia musical e melhor direção pra Barbara, né? Então eu falei que eu ia mencionar qual foi a desculpa pra fazer o programa sobre ela, né? Foi por isso, porque a gente resolveu escolher, né? Porque a gente tava conversando sobre ele, porque até hoje ela é a única mulher que venceu o Globo de Ouro de direção, né? Então a gente aproveitou o gancho que esse ano, 2021, a primeira vez mais de uma mulher foi indicada na categoria, né? Foram 3 mulheres, então teve a Chloe Zhao por Nomadland, a Regina King por Uma Noite em Miami e a Emerald Fennell por Bela Vingança. Além delas, só tinham sido indicadas a Jane Campion, a Sofia Coppola, a Catherine Bigelow e a Ava DuVernay, que são essas que a gente já conhece, né? Que também tiveram os filmes no Oscar e tudo, né? Então, assim, é um fiasco, né? Isso na história do Globo de Ouro. É muito bom ver 3 mulheres indicadas esse ano. Me faz pensar sobre o fato de que esse ano a gente quase não teve filme convencional, entre aspas, assim, né? Tipo, filmes de grande porte chegando no cinema. E o quanto que esses filmes pequenos conseguiram ter destaque, né? Com exceção, talvez, do Uma Noite em Miami, que já é um filme da Amazon, né? Então acho que talvez ele teve um orçamento maior, não sei, mas pelo menos uma distribuição boa, né? Mas assim, são filmes pequenos, né? E aí num ano em que quase não se teve esse cinema comercialzão de blockbuster, de lançamento no próprio circuito do cinema, aí a gente consegue ter uma presença maior das mulheres. Dá pra pensar sobre isso também, né? E eu acho que, talvez, pensando até de uma forma mais otimista, a gente pode pensar que talvez as coisas estejam mudando, mas às vezes eu fico meio descrente justamente pela anormalidade do que foi esse ano, né? Mas aí, usando isso como gancho, a gente pensou, bom, num ano que nós temos 3 indicadas, vamos pegar aí a única mulher que já venceu melhor direção, né, no Globo de Ouro. Sim, é curioso, tava vendo, a Greta nunca foi indicada, né, ao Globo de Ouro. Não. E ela já teve 2 filmes que chegaram ao Oscar e por um deles ela foi indicada a melhor direção, né, então é interessante isso. Mas eu amo que a Barbara, ela é muito generosa, né, com as outras diretoras, tanto que ela que pediu pra entregar o Oscar pra Catherine Bigelow em 2009, e na hora de anunciar o prêmio, porque a Barbara, ela tem que fazer, né, todo um show, na hora de anunciar quem venceu a melhor direção naquele ano, ela disse, bem, a hora chegou. E é um momento super emocionante que toca The Way We Were, então assim, acho que vale até procurar esse vídeo. E ela fala muito disso, né, de que ela foi um ponto fora da curva naquele momento, né, nos anos 80, as diretoras que tinham naquela época, né, e antes, né, Elaine May, a Barbara Loden, teve também a Penny Marshall, eram diretoras que também eram atrizes, né, a gente tem que pontuar isso, né, a própria Ida Lupino, que veio um pouco antes, né, um pouco não, bem antes. E essa é uma constante, né? As diretoras que geralmente conseguem ter projetos aprovados são diretoras que já são conhecidas na indústria, né? Que tem essa carreira de atriz, ou que, como a gente até falou em algum podcast do Biscoiteiras, que eu não tô lembrando qual, que muitas têm a chancela do homem, né? É filha de alguém ou casada com alguém, porque a indústria precisa disso, né? Não que elas precisem disso, né? A indústria precisa, assim, dizer que o Francis Ford Coppola aprovou o filme da filha, então é bom, né? Esse tipo de coisa, o que é muito triste. E a Barbara, acho que ela foi totalmente fora da curva, porque ela realmente, assim, já chegou com a carreira 100% no auge e falou que queria dirigir esse filme e acho que por isso também virou piada, né? Mas é interessante isso que tu falou, porque ela até hoje, assim, quando tu vê as entrevistas com ela sobre esses assuntos, o trabalho das mulheres na direção, né? Ela parou de dirigir, talvez, pelas dificuldades que ela enfrentou, né? Mas ela é muito, assim, de ficar na torcida pelas outras, né? Ela tá sempre envolvida e sempre apoiando e sempre falando, é um absurdo. É isso aí, né? Só pra fechar aqui, né? Antes da gente começar a conversar sobre Yentl, citar os outros 2 filmes dela, né? O segundo foi O Príncipe das Marés, de 91. Nesse filme, ela interpreta uma psiquiatra que se envolve com um paciente com traumas familiares, pra não dizer muito mais. E o filme foi indicado a 7 Oscars, 3 Globos de Ouro. E aí tem O Espelho Tem Duas Faces, de 96, que é uma comédia romântica, em que ela é uma professora universitária que começa um relacionamento com também um professor universitário da mesma faculdade que ela, que ele não quer mais ter sexo. Não é uma questão pra ele mais ter sexo no relacionamento,
relacionamento, porque todos os relacionamentos dele dão errados, e ele acha que a culpa é do sexo, mas ela quer. E aí esse filme foi indicado a 2 Oscars, incluindo um para Lauren Bacall, que foi a única indicação ao Oscar da vida dela, e 4 Globos de Ouro, sendo que a Lauren Bacall também levou melhor atriz coadjuvante no Globo de Ouro, né? E aí, então a gente vê que foram filmes que tiveram muito sucesso, foram muito premiados, muito indicados nas épocas do lançamento, né? A gente não vai discutir eles aqui, eu só vou dizer que eu acho o Príncipe das Marés um pouco mais fraco, meio problemático, assim, mas eu até falei do Espelho Tem Duas Faces no último Feito por Elas Indica, que as madrinhas e padrinhos a essa altura já receberam, que é o nosso programa de indicações, né? Porque eu acho uma comédia romântica que lida com autoimagem, com relação mãe-filha, com idealização do amor romântico, quebra muitas expectativas, eu acho muito legal. E sendo que é um filme dos anos 90, que foi quando teve esse segundo reinado, né, das comédias românticas, eu acho que ela deveria ser mais lembrada. Então, queria saber de ti, Camila, o que tu acha, assim, um apanhado geral desses outros filmes da Barbra? Bom, eu gosto bastante do Príncipe das Marés, mas mais pelo trabalho dela como diretora e também porque eu gosto muito de vê-la atuando em papéis mais dramáticos, o que me faz adorar Yentl, por exemplo. Mas eu concordo contigo de que ele tem aspectos problemáticos, assim, nessa questão assim, de paciente, psiquiatra, enfim. Mas ainda assim é injusto quando a gente pensa no Oscar como uma eleição e um prêmio de indústria e narrativa que ela tenha sido esnobada quando até mesmo o Sindicato dos Diretores a indicou e foram 7 indicações pro Oscar, né? Inclusive pro Nick Nolte, né? E sobre o Espelho Tem Duas Faces, eu acho um filme muito delicinha, porque, assim, nos anos 90 a gente estava acostumado a ver comédias românticas com atrizes de 20 e poucos anos, depois veio a Bridget Jones e a crise dos 30. Então ter essa história de uma mulher mais, entre aspas, madura foi algo bem único naquela época, né? Depois a gente teve aquelas comédias românticas da Nancy Meyers com a Diane Keaton, com a Meryl Streep, mas em 96 isso era bem inédito. Eu gosto muito da química da Barbra Streisand com o Jeff Bridges. Acho que, enfim, ele é outro crush maravilhoso. Mas o que me pega mesmo no filme é a química dela com a Lauren Bacall, que é uma atriz que nunca me impressionou muito, assim. Acho que sempre foi muito mais a persona dela do que a qualidade dela como atriz. Mas eu gosto muito do trabalho dela nesse filme. E mais uma vez a Barbra tá vivendo uma personagem que não é bonita, né? Que ainda tem aquela transformação que as comédias românticas adoram, mas eu acho que é tão leve e a gente tem que lembrar que era 96 e que hoje provavelmente a Barbra Streisand faria algo diferente nesse quesito, mas como falou, assim, acho que ela quebra um pouco a expectativa, principalmente de ter o cara que não quer sexo, né? De ser a mulher que quer, de ser a mulher que tá em busca disso, e eu acho sensacional. Mais uma vez ela fazendo personagens que têm agência, né? Que escolhem o que querem, né? Então, mas eu acho que até essa parte da mudança ali, que tem a transformação, né, da comédia romântica, né, eu acho que ela até resolve bem no filme, porque quando começa eu fiquei, ixi, olha lá, né, lá vem a mulher fazer todo aquele tipo Diário da Princesa, né, aquela mudança pra depois agradar o boy e tal, né, mas eu acho que tem um plot twist ali que meio que desfaz, eu não vou entrar em spoiler, porque talvez muita gente não assistiu o filme, mas eu realmente recomendo, porque eu acho que até esse negócio da transformação é bem abordado, que é um negócio que se resolve mais pra ela mesma do que pra ele, e que em parte também é desmanchado no processo, assim, né? Tipo, em parte é meio que negociado, né? Então acho que é muito bom, assim. Toda vez que eu achava que o filme tava indo por um caminho meio clichê, ela dava um passo pra trás e dizia, olha, gente, não vai ser isso que vocês já estão acostumados. É maravilhosa. Nossa, gostei muito, assim. E bom, e então, né? Isso que tu falou de atrizes que se tornam diretoras, né, usam esse capital já, né, do sucesso delas, né, pra conseguir o trabalho de direção, né. A Barbra Streisand, ela apareceu entre 69 e 80 na lista dos 10 atores que mais rendem bilheteria em Hollywood. E mesmo assim, todos os grandes estúdios se recusaram a financiar o filme. Então, ele é um drama romance musical, o que já é assim, né. Talvez não fosse exatamente o que eles quisessem. Um drama romance musical sobre religião, tipo, não é aquele romance que vai ser engraçadinho, né? Tem um aspecto sisudo ali na temática, né? E ele é adaptado de um conto que também é chamado Yentl, o Garoto de Yeshiva, que é sobre uma menina, né? Uma jovem do leste europeu, em 1904, filha de um... Ele não é um rabino, ele é tipo um
pensador, né, um estudioso, né, da tradição judaica, e ela queria muito poder estudar as escrituras, né, e ela fala que tem esse interesse em saber qual é a origem das coisas, o sentido das coisas, e essas coisas na época estavam nas escrituras, né, e isso não era permitido para as mulheres na época, só que o pai dela deixa ela estudar escondida em casa, e aí quando o pai dela morre, ela corta o cabelo, resolve ir pra cidade, né, que eles moram numa vila, ela vai pra uma cidade, se passando por um rapazinho com o nome Anshel, em busca desse conhecimento, de poder estudar, né, e lá ela vai conhecer também outro estudante, que é o Avigdor, a noiva dele, que é a Hadass, que é a Amy Irving super novinha, né, no papel. E aí, primeiro, eu devo dizer que é bem impressionante que ela tinha mais de 40 anos, né, quando ela fez o filme, porque não parece quando ela tá lá jovenzinha, com cabelão longo no começo. E, cara, que filme maravilhoso, né? Sim, é um filme lindo, ainda mais quando a gente pensa no quanto ele significa pra Bárbara, porque é uma homenagem pro pai dela, né, que morreu quando ela era muito novinha também, na verdade morreu quando ela era criança, se eu não me engano, e o nome judeu dele era Anshel, o nome dele americanizado era Emmanuel, né, só que depois ela descobriu, quando ela já tava envolta em Ental, né, porque ela ficou 15 anos pensando nesse filme, ela descobriu por coincidência que o nome dele era Anshel. Nossa, que massa! Pois é, então era meio que tava escrito, né? E é uma celebração à cultura dela, né? Ela sempre vestiu muito essa coisa assim de ser judia, de ser uma garota do Brooklyn que era judia e que vivia essas tradições. E é uma realização, o filme, enquanto realização, é ambicioso. É algo que não tinha sido visto no cinema até então. Algo, como você falou, assim, um drama, romance musical que não tem grandes números de dança, não é aquela coisa, por exemplo, o Violinista no Telhado, né? Que tem protagonista engraçadão, né, que as pessoas vão se identificar, e mais que isso, né, um filme de época roteirizado, dirigido, produzido e estrelado por uma mulher, e que foi alvo de muita chacota, né, primeiro pela escolha da história, como tu falou, assim, não era algo atrativo para a indústria, e aí também, como tu falou, de ter uma mulher de 40 anos fazendo uma jovem que se disfarça de homem, então, assim, não existia meme naquela época, mas acredito, assim, que se tivesse a Bárbara cortando o cabelo, ela fingindo ser homem, só que aquela coisa, né? A gente embarca na história. Total. Não tem muito isso, assim. O filme, ele faz a gente embarcar ali naquela viagem, digamos assim, né? Fazer aquele pacto com o que tá acontecendo ali. Então, eu não lembrava que a Barbra Streisand tinha 40 anos, por exemplo. Então, pra mim não fez diferença. E tem a Amy Irving, né, como tu falou, e ela conseguiu o feito de ter sido indicada ao Oscar e a Framboesa de Ouro pelo papel da Hadass. E eu acho que ela não merecia nem um nem outro. Eu acho que ela não tava nem, assim, grande e maravilhosa o suficiente pra ser indicada ao Oscar e também não tava horrorosa o suficiente pra ser indicada ao Framboesa. E a Bárbara teve essa resistência da indústria, inclusive de vencer o Globo de Ouro e de ser ignorada pelo Oscar, porque também tinha já essa lenda urbana de que ela tinha o controle de tudo que ela fazia, né? Desde o primeiro filme, o Funny Girl, com o perfeccionismo dela, que rendeu rusgas com William Wyler nos bastidores, e depois, quando ela fez Nasce uma Estrela, que ela foi produtora executiva, que era algo inédito na época, e ela tinha o final cut, né? Então ela tinha direito até o corte final do filme, né? O que fez ela e o diretor Frank Pearson brigarem muito nos bastidores, e ela virou uma piada, né? Como diria Taylor Swift naquela música The Man, se fosse um homem, todo mundo acharia lindo, né? Quantos homens que dirigem, roteirizam, fazem tudo no filme e as pessoas falam, oh, que incrível, né? E já desde então. E a Bárbara, talvez hoje, eu acho que hoje ela seria recebida de forma diferente, né? Mas também tinha aquela coisa assim de ser uma popstar, né? Porque ela também era cantora, né? A gente viu isso com a Cher também quando foi fazer cinema, de demorar pra ser levada a sério, né? Sim. Ela nem demorou tanto porque ela ganhou um Oscar no terceiro filme, mas mesmo assim, era uma piada toda vez que ela ia ao Oscar com aquelas roupas, né? Então tinha essa resistência. Eu acho que no final a carreira da Cher no cinema é bem peculiar, assim, porque ela teve um reconhecimento de premiação, mas eu acho que ela de verdade nunca foi considerada uma grande atriz, né? Sim. Mas enfim. Agora, esse aspecto da Yentl, né, de ela se vestir e se transformar no Anshel, né, eu acho que é interessante que o filme, ele se insere em uma tradição, né, de histórias de pessoas que se vestem pra passar pelo gênero oposto e essas confusões que se derivam daí, né, então Shakespeare tem várias peças com mulheres que se vestem com roupas que a gente entende como roupas masculinas, né, pra circularem com mais facilidade, né, essa coisa meio, ela é o cara, né. Ela é o cara baseado no Twelfth Night, né? Se eu não me engano.
Eu não lembro qual que era, mas é do Shakespeare também, né? Eu digo também porque a gente fez ano passado um Feito por Elas do 10 Coisas que Eu Odeio em Você, né? Que era Megera Domada. Mas enfim, essas adaptações teens de Shakespeare, né? Sim. Mas então, assim, não era nenhuma novidade esse tipo de filme com personagens que se vestiam de acordo com as roupas que são entendidas como do gênero oposto e que tratam do tipo de confusão que acontece a partir daí. Só que eu acho que a Barbara em nenhum momento ela parece um rapazinho, né? Mas também a gente, que nem tu falou, a gente mergulha, compra a ideia do filme, né? Eu acho que a gente entra numa brincadeira de fantasia que é o que o cinema e o musical permitem pra gente, né? Então, apesar de que eu ficava olhando pra ela e pensava nem a pau que alguém ia olhar e pensar que é um menino, mas... Ela tava de gloss, eu acho, na cara, assim, de... Mas eu acho também que é um dos aspectos que são mais interessantes do filme, que é como ele lida com esses papéis de gênero, discutindo eles dentro da tradição da Talmud, né? Que é o livro sagrado ali do judaísmo, né? Então, o pai da Yentl, mesmo sendo um estudioso da Talmud, ele ensina ela sobre os conhecimentos e ele fala que Deus entende, né? Isso que ele tá fazendo, mas os vizinhos talvez não, né? E aí fica essa coisa de ter que fechar as cortinas e tudo, né? E aí fica claro no filme que essas hierarquias que são pautadas em gênero nesse ambiente religioso vêm da interpretação dos textos, mas não necessariamente do texto em si, né? E essa interpretação é feita para conveniência dos homens. E isso acontece, claro, né, nas 3 religiões monoteístas abraâmicas, né? Não só no judaísmo, né? A gente vê isso também no cristianismo e no islamismo. E as mulheres nas escrituras não são especificamente proibidas de aprender, né? E aí eu até lembrei do seriado Transparent, que a Catherine Hahn interpreta uma rabina, né? Esse seriado hoje em dia, isso já parece que já não é mais uma questão, né? Já tá total liberado, assim. E aí tem toda essa discussão sobre as traduções dos textos. O Anschel defende a igualdade das mulheres porque ele diz a Eva foi criada do flanco do Adão, então eles estariam lado a lado, né? Ela estaria lado a lado com o Adão, né? Mas aí essa interpretação se confronta com a realidade das vivências, né? Porque ali o filme mostra o tempo inteiro as esposas e as filhas são quem cuidam dos maridos e dos pais. Então, por exemplo, quando ele vai jantar lá com uma outra família, a família da Hadaz, né? O pai da Hadaz pergunta se o pai dele, né? Enquanto ele falou que o pai dele era viúvo e ele um menino. E aí o pai dele pergunta, mas ele nunca se casou de novo? Então quem que cuidava dele? Porque tinha que ter uma mulher na casa se era um filho homem, né? Então a gente vê essas funções das mulheres sendo colocadas na história, né? E a liberdade que a Yentl tem como Anschel contrasta com o silêncio da Hadaz, né? Porque o próprio Avigdor, né? Que é o acadêmico de humanas, esquerdomacho ali, né? Ele fala que ele não se importa com o que a Hadaz pensa. Tipo, ele lê um monte, estuda um monte, mas pra ele não faz diferença o pensamento de uma mulher. E ele fala isso, que é porque ela é mulher, ela não precisa pensar em nada, né? Então fica claro que ela só precisa saber costurar e fazer bolo de amêndoa ali pra ele. Como falou, tem um contraste, né? Isso é mostrado de uma forma bem incisiva, por exemplo, como a Yentl, como Anschel, né? Tenta mostrar a Hadaz o poder do conhecimento e ela fica interrompendo porque tem que fazer, entre aspas, as coisas do lar, né? E essa parte que tu citou também do Anschel falando de Adão e Eva, e também a gente tem, cada vez que acontecia alguma coisa no filme, que a Yentl, como Anschel, justificava usando alguma coisa, alguma brecha nos textos, porque ela conhecia, né? Ela tinha estudado aquilo desde criança, não sei, desde jovenzinha com o pai, então ela sabia mais do que todo mundo ali, né? Então é muito legal, assim, ver que o filme aborda muito essa questão, assim, da interpretação ser subjetiva, né? E do quanto aquela personagem conhecia todos aqueles escritos, né? E o fato de que ela conhecia permite ela negociar melhor as coisas, porque o conhecimento das palavras é como que o poder ali naquela situação, né? Tu tem o domínio das leis, né? Sim. E aí, entrando na área de spoilers, assim, do filme, né? A família da Hadaz descobre algo sobre o Avigdor, né? Que fazem eles cancelarem o casamento. E quem casa com ela, no final, é Anschel, que é Yentl, que é mulher, né? Então, essa parte eu acho muito interessante, porque justamente
partindo dessa experiência de mulher, ela, ele, né? Ela, Yentl, ele, Anshel, trata a Radaz como uma pessoa, tipo, como gente, olha só, né? E aí começa a explicar pra Radaz os direitos que as escrituras garantem a ela, conversa com ela, ensina as coisas pra ela, pergunta das opiniões dela, quer saber dela o que ela pensa sobre as coisas, que é uma coisa que o Avigdor, como noivo, nunca fez, nunca tratou ela como uma pessoa, né? E, ou seja, ela estabelece ali uma relação de igualdade, né? E que muda a forma como a própria Radaz se vê como pessoa, né? E eu acho muito bonito uma hora que a Radaz fala que quer que o Anshel se orgulhe dela, e o Anshel fala que espera que ela tenha orgulho dela mesma, assim, né? Que é tipo, você ser uma pessoa pra si, né? Sim. E aí eu acho que o filme tem várias camadas queer que são maravilhosas, que talvez não intencionais, né? Eu ri muito quando o Anshel começa a apreciar os atributos da feminilidade tradicional da Radaz. Então, digamos assim, né, que tem uma hora que a Yentl dá uma olhada até nos seios, né, da Radaz quando ela se inclina pra servir o chá. Ela tá com um vestido fechado até o pescoço, mas vê o contorno, assim, na roupa, né, os cabelos dela e tal. E aí a Radaz pergunta, você quer leite ou limão? Qual dos dois? Então, fica implícito ali essa coisa da escolha entre leite ou limão, Radaz ou Avigdor, feminino tradicional, masculino tradicional, né? Essas coisas passando pela cabeça da Yentl, né? Existe uma negociação constante ali, que é da autonomia dos corpos e da sexualidade, não só da Yentl, que tem que esconder o tempo todo, né? O desejo que ela tá sentindo, né? Mas até do Avigdor, né? Porque tem aquela cena que eles vão dormir e ele não pode nem pensar na Radaz antes de dormir porque é pecado, né? Então tem uma constrição ali, né? E ao mesmo tempo que os corpos que são entendidos como masculinos, eles podem se libertar e confraternizar ali, né? Todo mundo nadando pelado no rio, né? Que é uma cena maravilhosa da pena da Yentl. E aí, eu vi um comentário no Letterboxd dizendo que quer um remake que dê um espaço pro trisal, né? Porque é isso, né? Se fosse possível ser um trisal, Radaz, Yentl e Avigdor, eu acho que todos os problemas se resolviam, assim. Mas eu gosto que quando a Yentl tem que escolher entre o estudo e o romance com as limitações que são colocadas pra ela naquele modelo de romance, ela escolhe o estudo e ela escolhe uma mudança de vida que ainda assim, né, permitiria a ela talvez um futuro romance, por que não? Mas aí em outras condições de hierarquia, né, que não são as que ela tem ali naquele lugar. Eu também pensei no trisal nessa última vez que eu assisti o filme, mas aí é uma outra questão, e quantos filmes e livros não poderiam ser resolvidos dessa forma, e aí, né, os conflitos mudariam completamente, né, do conflito inicial. Mas citou a cena de que o Avigdor não pode nem pensar na noiva antes de dormir porque é pecado. Eu lembrei da cena que a Yentl, na primeira noite dela já como Anshel, né, tem que dormir com a Avigdor porque, enfim, não tem cama suficiente. E aí a gente vê, assim, que tem aquela tensão, né? Que ela ainda tá tensa de estar com ele, né? E isso vai, como tu fala, vai mudando, né? Com que o filme vai passando, né? E aí ela vai ficando mais confortável dentro do que dá pra ficar desconfortável, né? Com ele. Ainda tem essa cena aí que ele aparece pelado do lado dela, né? Chamando ela pra tomar banho no rio. Enfim, e ao mesmo tempo tem a questão com a Radaz. Então é algo que o filme vai trabalhando muito gradativo e muito bem, assim, a gente vai embarcando ali de forma, assim, sem perceber, né, sem parecer forçado. E vale ressaltar que esse tema amor versus carreira versus escolhas profissionais / de educação são comuns na carreira da Barbara, né, a gente tem Funny Girl, Funny Lady, Nasce uma Estrela, e assim como, spoiler, romances que não terminam bem, né, esses filmes que eu citei e o The Way We Were, né, Desculpa, Isabel, é um spoiler, eu não sabia que tu não tinha visto o filme. Não, mas tudo bem. Mas, enfim, que essa questão, assim, de seguir dois caminhos, né, de viver uma bifurcação, né, emocional, digamos assim, que além dela usar muito essa questão, assim, da mulher que é engraçada, que não é bonita o suficiente, que passa por algum tipo de transformação física, a gente tem essa questão narrativa, né, dela nunca poder viver o amor da forma como ela gostaria, né, então é interessante. Ou então, pensando por outro lado, nunca abre mão da autonomia. Sim. Em razão de um relacionamento, né? Sim, sim. E eu acho legal que
os filmes abordem isso, né? Porque a gente tá tão acostumado ao romance hollywoodiano, idealizado, né? E ela quebra muito isso nos filmes dela. Então é muito interessante. E outro aspecto que eu acho legal a gente mencionar do filme é justamente o fato de ele ser um musical, né? E claro, a Bárbara, ela canta muito, né? Cada entrega, assim, tem umas canções, assim, maravilhosas no filme, né? Só que eu acho interessante que tu falou isso, né? Não tem aquelas cenas que saem os dançarinos, nem nada, né? Porque a música, ela só aparece como a subjetividade da personagem, né? Então ela só aparece pra Yentl e Anshel, né? É o pensamento, é o momento de reflexão sobre o que tá se passando, como se a personagem tivesse que conter tanta coisa naquele momento, né? Ela tá ali no disfarce, tendo que se esconder, né? E tudo, e aí isso tudo se explodisse, assim, internamente em música. E eu acho isso uma solução criativa muito legal, assim, do filme. Sim, era irresistível, por exemplo, ela colocar o Mandy Patinkin, que é um ator mais conhecido por musicais da Broadway, e não botar ele pra cantar em nenhum momento, né? Até uma frustração, porque o cara também canta muito, assim, até recomendo as pessoas procurarem. E é o Inigo Montoya. Sim, é o Inigo Montoya, e também ele é o mentor da Claire Danes em Homeland, né? Enfim. Ah, é verdade! É que hoje em dia ele é um senhorzinho já, né? Mas, enfim. Não tinha reconhecido. Sim, ele é o Avidor. E, assim, parênteses, ele tá de parabéns, assim. Tá. Muito bonitinho o rapaz. Tá saudável no filme. Saudável. Mas é engraçado que ela escalou ele, que é um ator que é conhecido, né? Ele fez muitos musicais, até hoje ele faz, né? Ele é um ícone da Broadway e ele não canta em nenhum momento. E essa escolha pelo, entre aspas, fluxo de consciência musical é algo que funciona muito, como tu falou, porque a gente sente isso, por exemplo, nas cenas dos jantares na casa da família da Adash, que é uma tensão, assim, algo assim que não deixa Yentl / Anshel respirar em nenhum momento. Inclusive, eu queria dizer que eu me identifico muito com a Adash super desastrada, derrubando tudo. É muito eu. E eu acho linda a sequência de Papa Can You Hear Me, né? Que é a música mais conhecida. Que tem as velas, aquele tom sagrado de reverência, mas ao mesmo tempo de medo. É aquela música clássica do musical aquela música em que a personagem diz o que ela quer, mas que diz que tem medo, né? Que tem todo o musical. E é de arrepiar. Tanto é que, enfim, voltando a falar de Glee, eles reproduzem essa cena em Glee no episódio. Né? Ali a Michelle canta essa música numa floresta com velas, enfim. E outro parênteses, né, que o filme, ele foi, considerando Hollywood, assim, foi um orçamento modesto, né, 14 milhões. Sim. Ela conseguiu, justamente porque nenhum estúdio grande quis bancar, né. Sim. E eu acho, assim, que essa direção de arte do filme é muito bonita, assim, e principalmente o que me chamou a atenção foi o primeiro ato, quando a Yentl ainda tá na vila dela, que tem vários detalhezinhos, assim, os baldes, vários utensílios de madeira, enfim, a cozinha cheia de objetos, né, e também a fotografia amarelada, que é muito bonita. E eu acho, assim, que por ser o primeiro trabalho de direção da Bárbara, é um trabalho excelente. Tem uma movimentação de câmera super confiante, uns enquadramentos bonitos, né? E o uso de luz. Inclusive, a cena, né? A iluminação da cena do rosto dela, quando o Avigdor descobre que ela é mulher e olha pra ela sendo uma mulher pela primeira vez, assim, a luz é maravilhosa. E aí tem uma cena também que ela tá sendo enquadrada atrás das grades na sinagoga no começo do filme, que é muito significativo, né, porque é a jaulinha lá onde as mulheres têm que ficar, porque elas não têm acesso ao mesmo espaço dos homens, né, enfim, eu acho que é um filme que ele, obviamente, né, pelo talento dela, vai se valer, né, da atuação e do canto dela, mas eu acho que é uma atuação super confiante, se a gente pensar ainda mais que é o primeiro filme. E ele tem todo um cuidado com a representação da cultura judaica, como o espelho coberto após a morte do pai da Yentl, e a roupa do Avigdor com o rasgo, que representa também o luto. Aí tu falou também da cena da sinagoga, né, com aquelas grades, ela atrás das grades, né, e eu acho sensacional a última cena no barco. Spoiler, quando ela finalmente parece encontrar um lugar onde as mulheres podem estudar e obter conhecimento, e ela se dirige até lá, e a primeira coisa que a gente vê é a imagem de uma menina, uma criança lendo um livro, né?
que é algo que não precisa falar nada, né? Tipo, sei lá, 3, 4 segundos ali disso e já diz muita coisa. E tem também coisas que eu não sei se ela fez de propósito, mas que me remeteram a Funny Girl, como essa própria cena do barco, que me lembra a sequência que ela canta do Rain on My Parade, e a cena do alfaiate antes do casamento, que é uma cena engraçadíssima. E aí a gente tem um momento em que Anshel olha pro espelho com aquele chapéu judaico, Streimel, não sei se eu falei certo, gente, desculpa, e lembra bastante aquela cena icônica que eu citei no início do podcast, que é o do Hello Gorgeous. E também não dá pra encerrar sem citar que a fotografia exalta, claro, o ângulo preferido da Barbara, que é de lado, né? Mostrando o lado esquerdo do rosto, que ela diz que é o lado preferido para falar de Yentl, né? Que Anshel seria o lado direito, que ela considera o ângulo que não é tão bom dela. E que, enfim, que tem essa dualidade. Aí a gente vê no final, quando ela volta a ser Yentl, a gente vê o lado esquerdo de novo brilhando, que é o lado que ela adora. E ela adora muito aparecer de lado nos filmes dela, né? Mostrando aquele nariz incrível, maravilhoso. Interessante, eu não sabia disso. De um ser o lado direito, o outro ser o lado esquerdo. Eu não tinha percebido isso durante o filme. Muito bom isso. Assim, essa parte do lado, assim, eu sei que ela, quando era bem novinha, fizeram uma foto dela do lado de uma pintura do Picasso. E aí ela de lado, e aí foi aí que ela teria percebido, assim, que esse era o melhor ângulo dela. E aí, se for prestar atenção, ela aparece muito com esse lado esquerdo à mostra. E aí, lendo sobre o filme, eu vi que ela fala que ela usou os dois ângulos para brincar justamente com essa dualidade da Yentl. Então... Muito bom. A gente vê, né, que é algo, coisa de diretor, assim, já experiente, né? Alguém que já tinha, né, 15 anos de Hollywood, né? Mandando nos diretores, nos bastidores dos filmes. Muito bom. Enfim, eu acho que a gente abordou, assim, alguns aspectos gerais do filme, né? Então, ele me afeta muito justamente nessas questões de gênero, que acaba tendo relação com a minha pesquisa e tudo, e aí a gente vê as performatividades dos personagens, e como eu falei, dá pra fazer várias leituras queer, mas ele é um ótimo musical, as atuações são ótimas, a direção de arte é ótima, enfim. E então, fica a nossa recomendação também pra quem não conhece o trabalho da Barbara, né, pra ir atrás tanto dos filmes dela como atriz, como desses filmes que ela dirigiu, porque realmente é muito talento numa pessoa só, né? Sim. E, Camila, eu queria muito te agradecer a tua participação, a nossa conversa aqui, foi muito bacana. Obrigada por ter colaborado aí, trazido tantos detalhes interessantes sobre o filme. E se quiser comentar um pouco, deixar tuas redes sociais, quem quiser acompanhar o teu perfil e também do Biscoiteiras, pode fazer teu jabá também. Bom, eu vou falar do Biscoiteiras, né? Todo domingo tem podcast, dias variados da semana tem lives, assim, é porque são 3 pessoas, né? Eu, a Lari e a Carissa, então, assim, acaba mudando um pouco a agenda, mas a gente avisa quando tem live. E pra seguir as Biscoiteiras, a gente tá no Twitter e no Instagram, é Biscoiteiras, mas em vez do O, você usa um 0, porque, enfim, é aquela linguagem bem Orkut, bem MSN. E o meu Instagram é Camila Henriques M e meu Twitter é Scarlett tipo a O'Hara e a Dubois, que eu sou muito fã da Vivian Leigh, maravilhosa, outra diva do cinema, que eu adoro. E, enfim, obrigada pelo convite, Isabel, eu sou muito fã do Feito por Elas, já sou tua fã desde a época do Cinema em Cena, então, assim, já acompanho bastante há muito tempo. E espero mais programas incríveis, e sempre que for falar de Barbra Streisand, pode me chamar. Oh, meu Deus, que lindo isso. A gente vai deixar todas as redes sociais da Camila, do Biscoiteiras, enfim, tudo linkado na postagem. E eu vou te dizer que eu me senti, a primeira vez que eu fui num evento, não sei se tu lembra, que era um debate que a Suzy tava participando lá em Manaus, e eu fui pra assistir, né? E aí tu veio falar comigo e perguntou se eu era Isabel, né? Na época, né? E eu me senti tanto aquela vez. Eu lembro que na época eu comentei pra Estefânia, meu Deus, eu
fui reconhecida, sabe? Aquela coisa, Sim. assim. Muito louco isso. E é muito legal essas conexões, porque no final, todas nós, profissionais aí, buscando fazer nosso trabalho, né? É muito bonito, assim, ver os anos passando e as coisas que a gente vai fazendo, né? Então, que nem eu falei, muita sorte aí pra vocês no Biscoiteiras e sucesso. Obrigada. A gente tem uma madrinha maravilhosa, né? Então, já tá com meio caminho andado. Oh, meu Deus. Obrigada, Camila. E, bom, vocês já sabem, né? O Feito por Elas tá em todas as redes sociais. Nós temos o Twitter, o Instagram, o Facebook e o Letterboxd. É só procurar por Feito por Elas. Avalie o nosso programa no iTunes ou nos aplicativos que vocês usam para ouvir podcasts. Isso ajuda muito a dar visibilidade pro programa. E além do nosso site e do feed, os nossos programas estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também no YouTube para facilitar quem acompanha pelo YouTube, né? Como sempre, os links e as referências dos outros filmes e trabalhos, enfim, que a gente mencionou no programa de hoje, vão estar listados no post. Nós temos, como a Camila bem lembrou nesse programa, né, um grupo de Telegram muito movimentado, muito acolhedor, então quem quiser fazer parte do nosso grupo de Telegram e participar das nossas conversas, o link também fica na postagem no nosso site. E mandem comentários para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no próprio site feitoporelas.com.br. Seguindo a nossa temática de temporada de premiações, ainda pensando no Globo de Ouro, o nosso próximo programa vai ser sobre Uma Noite em Miami, dirigido pela Regina King, que está disponível no Prime Video. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau, gente! Tchau! Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Camila Henriques. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta por Débora Garcia.